Olá, gente. Meu nome é Yuri Barbosa, sou professor de História. Essa é a aula Primeiros Habitantes da América. Na primeira imagem a gente tem a arqueóloga Nied Guidon, que é uma das grandes referências aí de arqueologia do Brasil, né? A partir das pesquisas que ela faz lá no Piauí. Para a gente começar a pensar essa história da América, né? A gente tem essa primeira imagem aí que é importante, do Era do Gelo, né? O filme. E por que ela é importante? Porque ela vai narrar alguns personagens importantes para esse momento da história que a gente vai estudar aqui. Nesse filme Era do Gelo, né, a gente tem a representação de uma preguiça gigante, que é o Cid, né, esse personagem do olhinho aí mais à frente. E esse personagem, né, ele existiu na região da América do Sul e do Norte, e ele tinha esse nome de Megatherium, né, o nome científico. Só que diferente do filme, né, o Megatherium da realidade, ele chegava a ter 6 metros de altura e pesar até 5 toneladas, né, morando ali na região do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Então o filme, né, ele não reproduz de maneira verdadeira o animal, né, que seria não algo pequeno, né, comparado ao mamute, mas seria tão alto quanto o mamute ali, tá, gente? É um erro de histórico aí, tá, de representação histórica. Para continuar o estudo aí, a gente tem essa figura aí, né, que é a Lucy, né? Eu já apresentei ela na última aula, mas qual é a ideia aí? A Lucy foi um corpo, né, descoberto ali na Etiópia, na região da Etiópia, na África, e graças ao esqueleto desse corpo, né, a gente vai ter a formulação dessa teoria de que o ser humano ele evoluiu da África e se espalhou para o restante do mundo, né? Então a África seria a origem da humanidade, o berço de origem do ser humano, tá? A Lucy aí, no caso, é uma referência à música do Beatles, né, que era uma música que estava tocando na década de 70, quando os arqueólogos acharam o corpo. E a Lucy, ela é um Australopithecus, né, um hominídeo. Ela vive lá na Etiópia, tem 27 quilos, ela tinha aproximadamente 1,2 metros, ela era baixinha. E ela passava seus dias procurando alimento, né? À noite ela provavelmente dormia no alto da árvore para poder se defender dos animais da região, tá? Esses povos então, né, como a luz surgiu na África, né, o ser humano, e da África ele vai para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia e chega nas Américas, né? Como esse ser humano vai chegar nas Américas? Existem aí pelo menos duas teorias, né, e elas não são excludentes, né, elas podem ser complementares também. Que teorias são essas? O ser humano ia ter alguns processos de migração ao longo do tempo, né? Esses processos de migração vão ser motivados por existem diversas possibilidades, né, do porquê existiu esse processo de migração. Mas é importante a gente lembrar nesse momento que a Terra é totalmente diferente aqui, tá, gente, nesse período histórico. Tanto o nível de água quanto a vegetação é muito diferente do que é hoje. A primeira hipótese que a gente tem aí, né, durante esse processo de migração do ser humano é de que ele veio pelo Estreito de Bering, que é na margem, né, essa rota lá pelo Alasca, né, entre a Rússia e o Alasca, ali a Sibéria. Então como é que se daria essa primeira hipótese, né? Nessa região, que é uma região muito gelada, né, tanto o gelo quanto a terra estariam num nível alto, e esse Estreito de Bering seria algo que você poderia atravessar a pé, algo que não é possível hoje. Mas a partir desse estreito, então, os seres humanos teriam vindo da Ásia e entrado pela América do Norte. A segunda hipótese é o que? É que os seres humanos teriam vindo pelas ilhas da Oceania, que já são essas setas de baixo. A gente tem que lembrar aqui que o nível da água é diferente, tá, gente? Então as ilhas dessa região da Oceania, elas são várias aí nesse período histórico. Então você poderia ir viajando de uma ilha entre a outra, tá? Hoje em dia essas ilhas, muito delas estão submersas já também. Outra descoberta importante aí, já no contexto da América, é a Luzia. A Luzia, ela recebeu esse nome, né, foi achado lá em Minas Gerais, e recebeu esse nome em homenagem à Lucy, que foi achada na África. A Luzia é um corpo de uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos, né, na região da Bahia. E quando foi feita a reconstituição facial dela, né, a gente chegou nesse rosto. E o interessante dele, né, é que ele lembra feições de nativos africanos e australianos. Isso gerou uma série de debates aí, né, sobre a origem desses primeiros seres humanos no continente americano, mais específico nessa região do Brasil, né? Então a gente vai ter aí, e isso vai gerar, lógico, um debate, né? Já que esse rosto não se pareceria com os indígenas que são descendentes dessa migração da Ásia, tá?
Então, o que a gente tem que entender aí no meio desse rolo todo é que a arqueologia é um estudo, uma área de estudo, né, que ainda tem muito a se desenvolver para chegar a certezas. O que existe são várias hipóteses, tá, gente? Então a Luzia tá aí, ela é o fósforo antigo mais antigo de toda a América, tá, gente? Vai ajudar a gente a compor essa narrativa, né, e entender, né, esse processo de ocupação do solo nas Américas. Na primeira imagem eu já mostrei uma foto, né, da arqueóloga Nied Guidon, e aí uma outra imagem dela, né, nesse caso aí já fazendo análise aí um pedaço aí de corpo achado no meio dessas escavações. À direita a gente tem uma imagem aí da Serra da Capivara, a mesma região a qual ela pesquisa, e a gente tem algumas pinturas rupestres feitas por esses, provavelmente por esses seres humanos que existiram aí nesse período, tá? As pesquisas da Guidon, elas acontecem lá em São Ramon do Nonato, uma região no sul do Piauí, e essa equipe dela que já vem fazendo pesquisas desde a década de 70, né, vai achar resquícios de seres humanos nessa região das Américas que com 50 mil anos aí. Essa teoria da Nied foi debatida ao longo de muito tempo. Em 2006 a gente teve a presença de um pesquisador francês que comprovou essa teoria dela fazendo aí uma nova pesquisa, né? E aí ele confirmou essa datação aí, né, de 33 a 58 mil anos, né? Isso é importante porque, gente, porque deu força aos achados da Nied, tá? E isso dá visibilidade para o trabalho. Essa visibilidade ela já tinha sido conquistada já ao longo dos anos anteriores, né? Eu botei até a observação aí embaixo, né? Graças à pesquisa dessa arqueóloga foi fundado o Parque Nacional Serra da Capivara, e a Serra da Capivara foi cada vez mais sendo aí considerado um patrimônio da humanidade ao longo das décadas seguintes. Isso é importante para quê? Para a gente preservar essa área, tá, gente? E ao mesmo tempo ajuda também a manter, né, o financiamento dessas pesquisas, além do desenvolvimento ali da região com o turismo. A gente vai ter aí, durante esse período do ser humano, dos primeiros seres humanos aí na América, né, ter que pensar também esses animais presentes, né? Durante esse período a gente tem a chamada megafauna. O que é essa megafauna, né? Quando depois da extinção dos dinossauros lá, né, depois de milhares e milhares de anos, a gente vai ter os mamíferos começando a dominar o planeta. E esses mamíferos ao longo do tempo eles vão se tornar mega mamíferos, ou seja, animais muito grandes, né? Um deles a preguiça gigante que eu falei para vocês lá no início da aula, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, que o clima no Brasil é bem diferente nesse tempo, tá, gente? É uma vegetação baixa, com clima seco e frio. É importante e fundamental nesse momento a presença do fogo. Por quê? Porque o fogo ele vai alimentar, né? Ajudar na alimentação, no tratamento do alimento e facilitar a digestão. Ele vai aquecer o corpo e vai afastar os animais perigosos, né? Dentre esses animais perigosos aí a gente tem, por exemplo, o mastodonte, a preguiça gigante e o tigre-dente de sabre, por exemplo. Esses animais eles vão desaparecer por volta de 9.500 a.C., ou seja, há quase 12 mil anos atrás eles pararam de existir, tá bom? Alguns ainda vão existir, né, como o bicho preguiça, que é um descendente aí dessa preguiça gigante, tá? E por que, gente, é importante a gente estudar esses animais? Porque esses animais eles entraram em extinção e tem diversos animais que estão entrando em extinção hoje em dia. Então, quando a gente estuda a extinção de um animal que viveu no passado, isso ajuda a gente a compreender a extinção de animais no presente também, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, a presença do elefante branco, né, que é um descendente aí desse mastodonte que sobreviveu, né, tanto na África quanto na região da Índia e outros. A gente vai ter aí povos caçadores e coletores durante esse período que a gente está narrando, tá, gente? Dos primeiros habitantes aí. Para isso a gente vai estudar aí 3 povos essenciais. O primeiro deles é esse povo da Lagoa Santa, lá de Minas Gerais. É onde a gente achou a Luzia, tá? Que eu já falei para vocês. Lá onde foi achada a Luzia, na Lagoa Santa, a gente vai ter vários esqueletos na região, e esses esqueletos vão ter ali, viver por volta de 8 mil anos no passado a 4 mil. Eles vão ter uma estatura baixa, vão ser magros, e eles vão se alimentar principalmente de animais, frutas, peixes e caramujos, né? Vão ter uma expectativa de vida aí de por volta de 30 anos. Eles vão enterrar seus mortos em covas e vão cobrir essas covas com pedras para poder proteger os corpos aí, né, dos animais.
de ataque de animais, enfim. Eles vão ter também vários instrumentos aí de pedra lascada, além de conchas de caramujo perfurada, anzóis e outros instrumentos, ou seja, são povos que estão desenvolvendo tecnologia, tá, gente? E é importante também a gente notar que existe datações diferentes. Ao longo dos anos, até a maneira a qual esses corpos são enterrados é diferente, ou seja, essa tecnologia e essa cultura está mudando aí, mas ela continua existindo ao longo do tempo, tá, gente? O segundo povo aí que a gente vai estudar é o povo Umbu. Ele vai estar presente na região sul e sudeste do Brasil, né? E vão ser povos muito habilidosos no trabalho com pedra. Eles vão fazer facas de corte, anzóis e vão fazer as pontas de flecha, né? Que vai aí ser algo, uma tecnologia que vai se difundir, né? Entre os povos indígenas. Além da flecha tem a questão da boleadeira, né? Que são 3 bolas amarradas por couro, né? Que você lança essas 3 bolas amarradas e ela ajuda você a derrubar um animal, por exemplo, né? Essas tecnologias de caça aí, né, vão possibilitar que eles consigam pegar animais velozes e também animais que voam, né, pássaros, por exemplo. Esse povo vai marcar a cultura do sul do país, né, influenciando aí, por exemplo, na cuia de mate, no espírito guerreiro e nesse consumo de carne aí também, tá? A presença desse povo no sudeste já tem sido debatida dentre os arqueólogos. Por quê? Porque esses resquícios arqueológicos, como as pontas de flechas, estão começando os arqueólogos começaram a reparar que existem algumas diferenças. Então eles estão pensando que esse povo do sul e do sudeste Umbu, eles têm algumas diferenças. Eles não fazem parte, logicamente, de um reino gigante, né? Mas são povos que estão presentes nessa região e têm algumas diferenças ali a partir de suas regionalidades também. E o terceiro povo aí que a gente tem que lembrar é os povos sambaquis, tá? Eles estão ali na região do litoral, né, entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. São conhecidos como os homens das conchas. O que são esses homens das conchas? Eles são aí seres de baixa estatura, muita força física, e eles vão viver da coleta, caça e pesca, né? Como eles comiam muito peixe e molusco, eles vão pegar esse molusco, né, e jogar depois o que sobrava sobre o chão. Isso, com o passar dos anos, vai fazer com que acumule muito dessas conchas no chão. E aí essas montanhas de conchas que vão sendo formadas, né, as pessoas vão construindo suas casas sobre essas conchas e vão enterrando seus mortos. Então, entre essas conchas aí, a gente vai achando os resquícios arqueológicos, tá, gente? Eles desapareceram há cerca de 2.000 anos, quando eles começaram provavelmente a entrar em conflito com os povos tupi, tá? Outro povo americano aí que é importante a gente pensar nesse início são os povos presentes na Amazônia, tá, gente? A gente vai ter os estudos aí da Ana que são importantes para a região, e eles vão falar que durante há 7.000 anos atrás a gente teve aí um crescimento do cultivo, né, da agricultura. A mandioca é um item fundamental para a gente entender a influência dessa agricultura na realidade das pessoas. A mandioca que vai dar para fazer a farinha, o beiju e a tapioca, por exemplo, e ela é extremamente nutritiva. Então é um alimento que vai deixar a população viva, né, possibilitando assim que a população cresça, por exemplo, né? Você tenha mais filhos e tudo, porque você tem alimento disponível para poder ter uma família maior, por exemplo. Então a agricultura vai propiciando um crescimento dessas sociedades. É importante a gente notar aí também que a gente tem a presença do feijão e abóbora, que são alimentos que vêm do Andes, a região ao sul da América do Sul. Ou seja, a presença do feijão e da abóbora, assim como as várias rotas que os arqueólogos vão achando aí no meio da Amazônia, vão indicar que esses povos não vivem de maneira isolada. Esses povos da Amazônia, eles estão em diálogo com povos no sul, assim como estão em diálogos com povos na América Central, tá, gente? Eles fazem comércio e fazem trocas também. A gente vai ter imigração aí de asiáticos, né, para essa região de onde é o Vale da Amazônia, né, por volta de 14.000 anos, tá, no passado. Aquela ideia de que os povos atravessaram pelo Estreito de Bering, né, e desceram pela América do Norte, chegando até a América do Sul, né. Essa chegada na América do Sul, no Vale do Amazônia, é por volta de 14.000 a.C. Ao chegar na região, né, a gente vai ter ali a primeira fase, que é conhecida como a Paleoíndia, que são povos nômades e coletores que estão vivendo na região. Em seguida, a gente vai ter uma mudança aí, né, e eu quero que vocês prestem atenção na palavra, tá, gente? Paleo-indígena. Paleo é aquela ideia de velho, ou seja, um velho indígena. Depois a gente vai ter uma era arcaica e uma pré-histórica tardia.
durante essas outras duas fases, a gente vai ter um desenvolvimento desse povo a partir principalmente da agricultura, esse fator que eu estou falando para vocês aí desde o início, né? Depois do Paleoíndio, a agricultura começa a fazer parte da rotina e isso vai possibilitar o quê? Que esses povos se espalhem e se fixem na região, desenvolvendo assim uma sociedade cada vez mais complexa, tá, gente? Então a gente vai ter aí, resumidamente nessa imagem, né, um resumo aí do que a gente estudou ao longo da aula, né, com foco específico na Amazônia. A gente vai ter a entrada do ser humano lá pelo Estreito de Bering ou pela Oceania. Por volta de 14 mil anos do passado, eles vão chegar no Vale da Amazônia. Nos anos que se seguem vai ter um desenvolvimento da sociedade, né, com a chegada da agricultura por volta de 5 mil anos do passado e a utilização da mandioca, essa sociedade ela vai ter um boom aí, né, um crescimento. No texto aí que eu pesquisei, né, essa imagem, ele vai falar aí também da chegada dos asiáticos no ano próximo ali do ano 500 e no século XV. Então ele vai falando aí de várias passagens, né, de outros povos pela Amazônia, até a gente chegar em 1500, que é quando os portugueses, né, assim como outros povos aí, né, vão começar a colonizar as Américas e aí vão chegar lá na Amazônia também. E essa chegada, né, dos europeus é importante por quê? Porque com os europeus, né, que chegam de uma Europa que estava cheia de doenças e pestes, eles carregam no corpo deles as doenças da Europa. Então, quando esses europeus chegam na Amazônia, eles trazem no corpo deles as doenças, e essas doenças da Europa vai matar boa parte da população. Junto disso, a gente também vai ter escravidão forçada desses povos indígenas, que também vai matar boa parte deles. Então, a gente vai ter aí, com a chegada dos portugueses, né, o início do fim dessas várias sociedades que estão existindo aí de forma complexa há milhares de anos já. E é isso, gente. Para finalizar, eu tenho a bibliografia que eu utilizei para pesquisa, para montar a aula para vocês. Botei aí também alguns audiovisuais, né? Algumas indicações. A gente tem o filme A Era do Gelo. Eu botei aí também alguns documentários que são bem curtinhos, de 5, 10 minutos, e que eles vão mostrar esses sítios arqueológicos que eu falei ao longo da aula. Então é legal vocês assistirem porque vocês vão conseguir ver isso que eu falei, tá? E botei também aí 2 museus que vão ter peças de arqueologia. Na imagem aí a gente tem o Preguiça Gigante, tá, gente? O Megatherium aí, por exemplo, ele tinha mais do que o dobro do tamanho do ser humano, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula Primeiros Habitantes da América. Até a próxima.